Primeiro eu quero pedir desculpa para vocês de estar atendendo aqui, né, de uma forma até ruim, porque vocês todos estão aqui, estou vendo apertados e com as imagens que acabam ficando ruim para quem, né, vai acompanhar, mas é um protocolo da Conmebol e a gente está seguindo esse protocolo, porque senão não teríamos outra forma de falar hoje, e eu acho que o momento requer que a direção se pronuncie. E sobre o Roger é o nosso treinador, né? Nós temos convicção de que é possível reverter esse trabalho, esse momento que nós estamos passando, né, com o trabalho. Eu acho que o importante é a gente destacar os jogos contra o Flamengo de uma forma e considerarmos, para efeito de avaliação e de necessidade de melhoria, a oscilação que tivemos em outros jogos, como o Fluminense, como o Campeonato Brasileiro. Porque os enfrentamentos com o Flamengo, eles mostram uma diferença de qualidade gigantesca. E se a gente ficar se apegando somente a isso, a gente não vai buscar soluções que a gente precisa. Então, eu dividiria esta análise, né? A análise dos enfrentamentos, elas devem ser feitas de uma forma talvez até mais crua, né? Mas a nossa preocupação, a nossa cobrança é para que a gente possa voltar a desempenhar e oscilar menos. Fizemos jogos bons contra o Santos, fizemos jogos bons contra o Red Bull, fizemos jogos ruins contra o São Paulo, fizemos jogos ruins contra o Fluminense, né? Então, essas questões é que a gente está trabalhando para que a gente possa reverter foco no Campeonato Brasileiro, para que a gente possa voltar a subir na tabela, e o nosso objetivo é, o ano que vem, estarmos disputando mais uma vez essa competição tão importante que é a Libertadores da América, e temos certeza que isso é possível, temos convicção que isso é possível, não temos dúvida que isso é possível. Presidente, boa noite. Não se enchem duas mãos com bons resultados nessa temporada, bons desempenhos nessa temporada, o que é um reflexo de um trabalho ruim da comissão técnica, do grupo de jogadores e do departamento de futebol. Por que não se faz uma mudança em qualquer uma dessas três instâncias, depois de duas eliminações e de chances remotíssimas de título e poucas chances de Libertadores no Campeonato Brasileiro? Porque este mesmo departamento de futebol, com esse mesmo número de jogadores, enche as mãos de resultados positivos em outros momentos. Então a ideia é voltar a esses momentos. E se a gente não tivesse nunca atingido este nível, né, eu concordaria contigo. Mas tenho que discordar apenas porque entendo que tem da onde tirar, né? Tem grupo para tirar e tem comissão técnica que está trabalhando. E quando a gente observa isso eu já disse em outros momentos, o Internacional já trocou de treinadores em outros momentos, em vários momentos quando houve essa troca, eu falei a mesma coisa para vocês. Quando a gente entende que não existe mais essa relação de trabalho entre grupo de jogadores e comissão técnica, é o momento da gente fazer a mudança. Hoje a gente não enxerga isso. Hoje a gente enxerga um trabalho que ainda pode render frutos, né? Enfrentamos, como eu disse, em 2 mata-matas adversários que foram melhores do que nós, né? E isso culminou nessas 2 desclassificações que não estavam no nosso planejamento, né? Agora, portanto, é voltar ao Campeonato Brasileiro, né? Enfrentar vários times, o futebol brasileiro, tirando 2 ou 3 equipes, está muito equilibrado. Várias equipes importantes saíram de competições de mata-mata também, porque não conseguiram superar os seus adversários, né? Isso mostra como está equilibrado e como nós precisamos estar atentos agora ao Campeonato Brasileiro e buscar a nossa vaga Libertadores, né? Para que a gente possa, o ano que vem, estar de novo, né, disputando essa competição e buscando o tricampeonato que, infelizmente, esse ano não veio. Presidente, o senhor falou que o adversário foi muito melhor nessa disputa, né, das oitavas da Libertadores. Agora, a minha pergunta é: como fazer a curto prazo? Existe uma solução a curto prazo para o Inter voltar a ter um protagonismo dentro do cenário do futebol brasileiro, tendo dificuldades financeiras, de elenco, que a gente viu comparadas a um adversário que tem tudo isso, digamos assim, muito mais hoje aqui no Beira-Rio? Eu queria até me comprometer com vocês aqui, a gente em algum momento, sem este momento do calor do jogo, poder falar um pouco sobre isso, porque esse é um assunto que eu acho que merece aprofundar. Não só pelo Internacional. Poderia falar aqui em nome de 12, 13, 14 clubes grandes do Brasil que estão passando ou vão passar por momentos de distanciamento em relação a alguns investimentos. Mas isso, numa derrota, vai parecer desculpa. Então, eu acho que o tema é pertinente, né? Gostaria de aprofundar e me proponho a fazer uma rodada depois, um pouco mais de tempo para falar sobre isso, mas o fato é esse, né? Nós temos uma equipe que investiu nas últimas 4 janelas 600 milhões de reais. Na última janela, 300 milhões de reais. Para ser mais exato, 277 milhões.
Internacional investiu 27 milhões de reais, 10 vezes menos. E o futebol, em qualquer liga do mundo, as conquistas estão relacionadas às receitas e à capacidade de investimento. Quando isso se distancia, é perigoso. E nós precisamos trabalhar para isso, né? E aí são outras frentes e outras respostas que nós precisamos dar, que não esta. Agora, nós estamos aqui no estádio, saindo do vestiário, falando com atletas, com comissão técnica, e aqui o assunto é outro. Aqui o assunto é, nós temos capacidade de reagir no Campeonato Brasileiro, nós temos condições, né, de buscar uma classificação para a Libertadores, sim, e vamos trabalhar para isso. Agora, quanto clube, nós vamos ter que trabalhar, né, com uma outra realidade que se impõe a cada ano, e nos últimos 3 anos isso se acentuou ainda mais, talvez nos últimos 2 anos, como nunca tinha se acentuado na vida do futebol brasileiro. Então nós precisamos tratar disso e vamos tratar, e a gente pode aprofundar isso num outro momento. Presidente, no começo da entrevista, né, o senhor respondeu dizendo que não trabalha com a ideia de alterações, seja em comissão técnica ou direção, porque entende, né, na avaliação, que é possível tirar mais deste grupo. O senhor já tem uma avaliação do porquê que nesses momentos importantes, como nessas eliminações da Copa do Brasil e da Libertadores, não se tirou mais deste grupo que pode dar mais? Eu acho, Gabardo, que foram 2 adversários distintos, né? E por isso que eu separo, recorto os enfrentamentos com o Flamengo. Acho que aqui tem uma relação e um diagnóstico de superioridade técnica e de capacidade de investimento em plantel e tudo mais que, infelizmente, nós não tivemos força para. Outra é os enfrentamentos que foram com o Fluminense, né? Aí sim, são equipes bem mais equilibradas, né? De perfil, né, semelhantes, e ali sim, ali teve uma incapacidade nossa de termos a classificação, e as avaliações internas são feitas, né, para que a gente não repita isso, principalmente agora que ficamos com uma competição, né, e esta competição é a prioridade máxima para que a gente volte a vencer os jogos e a buscar a nossa classificação para a Libertadores. Baldasso, presidente, essas eliminações, elas são recortes de imensas eliminações na gestão do senhor e de toda a sua equipe. Tem Melgar, tem América Mineiro, tem Vitória. O Inter, da sua gestão, nunca passou de uma oitava de final da Copa do Brasil. O Inter coleciona eliminações dentro de casa, e hoje a gente viu um torcedor com sentimento de indiferença. O torcedor não consegue mais ficar nem indignado. O senhor sente que o maior demérito da sua gestão é um Inter frágil, é um Inter que não demonstra mais tanta nem diferença, fazer diferença em uma eliminação, mais uma, de oitavas de final de Copa Libertadores? Eu concordo com a palavra indiferença. Eu acho que o torcedor está indignado, sim. Pelo menos os torcedores que se contatam aqui comigo estão bastante indignados, como nós estamos indignados. E o sentimento de indignação, ele faz parte de um clube gigante como o Inter quando sai desclassificado de uma competição. O Internacional não começou em 2021. O Internacional não começou em 2021. O Internacional teve eliminações antes de 2021, dolorosas como outras. Então, assim, nós temos que mudar esse quadro. E estamos trabalhando para mudar, né? Agora, a gente sabe que do outro lado tem adversários, e cada vez mais com distanciamento, como teve agora na Libertadores da América. Nós disputamos o ano passado o segundo semestre, depois de uma enchente que nos deixou fora do nosso estádio. Neste ano nós conseguimos uma arrancada para o Campeonato Brasileiro, buscamos a classificação para a Libertadores, projetamos um ano de 2025 onde a gente teria 3 competições, além do Campeonato Gaúcho. Voltamos a ganhar o Campeonato Gaúcho, lutamos nas 3 competições, passamos das fases iniciais e, infelizmente, em 2 mata-matas estamos fora. Não aceitamos isso, mas esses são os fatos. E agora é trabalhar, né, para que essas coisas não aconteçam. Agora, todo ano é um planejamento diferente. Todo ano são razões diferentes. São adversários diferentes, né? E, infelizmente, a gente não tem conseguido sucesso nesses mata-matas, né? E isso nos preocupa. Isso é motivo de debate, isso é motivo de avaliação. Agora, como um colega teu disseste aqui, esse trabalho, ele é feito de direção, ele é feito de comissão técnica, ele é feito de jogadores, e todos têm as suas responsabilidades. Nós sabemos as nossas responsabilidades, assumimos elas, mas nós vamos cobrar e cobramos sempre, né? Tanto de comissão técnica, de staff, né? O futebol hoje foi cobrado e é correto que tenhamos uma profissionalização, né? As decisões são tomadas em comum acordo, não são institucionais, como alguém chegou a dizer, que o presidente ou o vice de futebol decide quem vai jogar. Não, são decisões tomadas com comissão técnica, com o departamento de futebol, com profissionais contratados, né? E eles são responsáveis também e são cobrados por isso. Então nós vamos continuar cobrando para que a gente possa acertar o rumo, e ainda temos um segundo turno inteiro de campeonato.
praticamente pela frente, ainda, né, são 19 jogos, exatamente um turno inteiro, para que a gente possa, nesse segundo turno, fazer um grande campeonato brasileiro e trazer o torcedor de volta, né, o torcedor que veio aqui hoje, que fez uma grande recepção para a equipe, né, que esteve dentro do jogo o tempo todo conosco, né, e que nunca abandonou o Internacional. E a gente vai continuar trabalhando para esse torcedor. Presidente, as opções hoje que o Roger colocou em campo são opções de ataque, né? Apenas de ataque, praticamente, ao longo do jogo todo. O senhor não acha que o elenco foi mal montado para 2025? Porque, por exemplo, o Roger não tem uma opção no banco de reservas para alguém entrar no meio-campo e mudar a partida. A ideia dele foi colocar vários atacantes, empilhar atacantes, porque não tem alguém para fazer isso que saia do banco e ajude no meio-campo, nas laterais. O senhor acredita que foi mal montado? Não, eu acho que o grupo ele é equilibrado. Nós tivemos algumas perdas, como o Fernando, que era um jogador importante para nós no meio de campo, uma perda inesperada, né? Nós tivemos no início do ano também a saída do Bruno Gomes, né, que nos dificultou, mas eu acredito que a chegada do Alan Rodrigues acrescentou a equipe, né? E jogadores que ainda, como o Richard, não tiveram a condição de jogo ideal, estão se adaptando, um jogador que estava fora do Brasil, né? Contratado também para dar resultado, né? A gente entende que nesta posição especificamente tem alternativas, tanto é que o Roger os colocou em outros momentos, né? Eram titulares, como o caso do Bruno Henrique, como o Tabata, que voltou a jogar e é um jogador que joga por dentro e pelo meio campo. Então tem jogadores, né, à disposição do treinador. Acho que não é esta, né, talvez seria muito simplista da nossa parte aceitar que esta seria um fator único, né, para que a gente não tivesse tido sucesso nesses 2 jogos de Copas que a gente disputou, tanto Fluminense quanto Flamengo. Vozes. Presidente, você citou alguns jogos do Campeonato Brasileiro nesse pós-mundial, mas eu quero lhe perguntar o que sustenta o trabalho do Departamento de Futebol e da Comissão Técnica que fracassou nas 3 principais competições do ano. Eu respondi agora há pouco aqui, mais ou menos nesta mesma linha, né? O trabalho que hoje, o trabalho que é feito pela esta comissão técnica com este grupo de jogadores, né, inclusive com chegada de alguns jogadores, ele em alguns momentos já mostrou que foi positivo. Nós tivemos uma sequência de vitórias importantíssimas no segundo semestre do ano passado, que nos levou a Libertadores. Nós ganhamos o Campeonato Gaúcho depois de 7 anos sem vencer, né? E nós iniciamos uma Libertadores num grupo da morte onde terminamos em primeiro lugar. Bom, fomos para 2 mata-matas, como eu disse, nossos adversários foram superior. Esses jogos não tem, são 2 jogos que se terminam em si mesmo, né? Acreditar que é possível, com trabalho, com foco, né? Em uma competição nós vamos ter aí 2 jogos importantíssimos antes de uma data FIFA, né? Voltar a remobilizar e voltar a dar resultado. É nisso que a gente acredita e é nisso que a gente vai apostar nesse momento. Presidente, a festa no início da partida, né, que atrasou o início da partida, ela foi planejada para aquele momento pelo Internacional e ainda pode ter atrapalhado de repente os jogadores? Eu confesso para vocês que o meu foco foi todo o jogo e com o resultado negativo a gente ficou, né, no vestiário conversando sobre a partida e sobre os desafios que nós temos pela frente. Eu não tenho informações mais detalhadas, né, mas eu sempre parto do pressuposto que a ideia era fazer uma mobilização, trazer o torcedor, fazer uma festa bonita, né? Infelizmente ela atrapalhou o início do jogo e ninguém gosta que isso aconteça, né? E portanto nós vamos apurar as responsabilidades para saber, né, o porquê que aquilo aconteceu, né? Mas o fato é que, na minha opinião, é sempre positivo você buscar um ambiente como foi hoje, né? E evidentemente que se alguma coisa saiu do que estava previsto ou da forma como estava prevista, nós vamos fazer a avaliação interna. A dupla última pergunta. Presidente, o senhor falou muito sobre a dificuldade de investimento que também existe e a diferença, por exemplo, para competir com o Flamengo e com o Palmeiras em função de todo o alto dinheiro que eles têm, capacidade para investir. O Inter contratou, nos últimos 3 anos, 2 centroavantes, presidente, que juntos ganham, e o senhor pode corrigir os números, mas juntos ganham mais de 3 milhões de reais por mês, justamente para em momentos decisivos eles aparecerem. O Inter foi para os 2 jogos de oitavas de final da Libertadores, tendo como centroavante titular um garoto de 18 anos, que apesar de muito talentoso, está em formação ainda e tem muitas coisas a lapidar.
Isto não mostra também um fracasso desses jogadores? E aí eu te pergunto, presidente, um time que tem tantas dificuldades financeiras para competir com os outros clubes como o Inter tem, pode pagar 3,5 milhões de reais por mês para 2 atacantes reservas? Primeiro que não são esses os valores, mas concordo contigo que são jogadores que têm valores significativos, né? Pelo aquilo que representam. Mas eu recordo aqui, e se eu procurar aqui talvez no meu celular, eu devo ter alguma mensagem tua elogiando as contratações, né? Eu não lembro de ninguém que não tenha elogiado essas contratações. E esses atacantes, são atacantes, vivem de gols e isso não está acontecendo. Você precisa recuperar esses caras. Você tem contrato com o clube vigente, né? E esse contrato precisa ser respeitado de ambas as partes. Então, se tu tem um contrato de trabalho e o teu funcionário não está conseguindo desempenhar, tu tem que buscar de todas as formas, com a comissão técnica, com todo mundo buscar. Agora, por outro lado, tu não pode, por conta disso, deixar de dar, né, a oportunidade a um jovem de 17, 18 anos, né, que surgiu e é fruto de um trabalho também do clube de prospecção, né, e que buscou esse jogador, a mesma direção, né, e esse jogador teve a sua chance e ganhou ela dentro de campo. Bom, cabe aos 2 atletas que estão hoje, né, atrás, dentro de campo, buscar o seu espaço e o treinador trabalhar isso, né. Eu espero e acredito que eles não desaprenderam a jogar futebol e que em algum momento, né, eles têm que voltar a marcar gols e dar confiança, né? Agora isso acontece exatamente com uma sucessão de jogos, de trabalho e de treino, e eu posso garantir para vocês que nenhum dos dois em nenhum momento demonstra, né, falta de vontade, falta de força, né, e de querer superar esse momento ruim que estão passando, né? A gente espera que isso passe logo, porque a gente precisa deles, né, nesta caminhada que a gente tem pela frente com o segundo turno inteiro de Campeonato Brasileiro.